profeta messiânico que mais profetizou acerca do nascimento de Cristo. Isaías, capítulo de número 43. Isaías 43, dos versículos 1 até o 7. Estava meditando um pouco na palavra e o pastor pediu para a gente fazer uma palavra para a igreja. E nesse período que a gente está vivendo aí, é tanto acostumado, acostumoso, né? Um momento de processo. E quando não é no lado financeiro, é na saúde. Quando não é na saúde, é em tanta área emocional, é dentro do relacionamento, não é verdade? E são crises que têm atingido a nossa vida. E eu confesso para os irmãos, não para querer entristecer, que essas crises só vai deixar a vida da gente quando Jesus levar a gente para a glória. Enquanto estiver aqui na terra, vai existir crise em nossa vida. Capítulo 43, quem achou, diga amém. Amém. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Tenho o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e formei e fiz. Eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, separamos esse texto sagrado, Senhor, para semelhar Israel com a tua igreja hoje. Rogamos a ti, Senhor, que o Senhor venha derramar da tua graça, perdoa nossas falhas, nossos pecados, e que uma vez mais o Senhor possa abrir a porta da palavra e tratar e falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Promessas absurdas na concepção humana. Foi o tema que eu tinha falado para o nosso pastor. Qual o tema de promessa absurda? Eu não sei para mim. Promessas que Deus faz para a gente, e que a gente, quando olha assim, diz: tem condições não. Isso é loucura. Promessas que Deus, Ele faz para mim e faz para você, que na ótica humana é ilógico. E por muitas das vezes nós chegamos até, irmão, para querer contestar essas promessas que Deus tem feito para nós. Mas eu quero dizer que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, quando Ele promete, Ele, independente do que seja, o Senhor aqui, Ele fez promessas para Israel, e em epígrafe Ele diz que só Deus, Ele salva a Israel. E quando a gente começa aí o primeiro versículo, deixe sua Bíblia aberta, você vai ver que o Senhor diz assim: mas agora assim diz quem? O Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Só no primeiro versículo, irmão, você já vê, já nota
o cuidado, o zelo, o amor de Deus para com o seu povo. Lógico que aqui o Senhor está falando de Israel, quando Israel saiu do exílio, e isso aí, quando ele retorna, o Senhor faz promessas e mostra o povo tudo sem esperança. Depois de 70 anos no cativeiro, quando sai, sem esperança nenhuma, irmão. No livro de Malaquias, quando você vai ler os capítulos 1 até que fala sobre o dízimo, você vai ver as condições como o povo sai. Quando você vai ver no livro de Neemias, você vai ver as condições que estava a cidade natal, por quebrado, porta queimada. Então, quando o povo retorna, algumas pessoas se espalharam e fugiram, mas os que foram levados para o cativeiro babilônico, quando retorna, só o sangue de Jesus. No meio foi também Ananias, Misael, Azarias, Daniel. Então os profetas que acompanharam isso aí, Isaías foi um dos tais que traz esse registro. E quando ele começa aqui a profetizar e ser usado por Deus, ele começa logo falando acerca do cuidado que ele tem e outra, para que Israel não viesse temer, não viesse se atemorizar ou querer recuar. E nós sabemos, conforme no livro de 1 de Pedro, se alguém quiser acompanhar, você vai ver, que o Senhor também considera a gente como o povo escolhido dele. 1 Pedro capítulo 12, o versículo 9, que alguém quiser procurar, vamos lá, guerra de espada, isso é doutrina, irmão. Abra sua Bíblia e busque, porque aqui é o povo de Israel no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós somos também considerados como Israel de Deus. Vamos escrevendo no capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas o seu não recebeu, mas todo aquele que o aceitou, ele deu o poder ou o direito de serem chamados filhos de Deus. Então você vai ver também quando Pedro escreve a primeira carta dele, no capítulo 2 e o versículo 9, o que é que diz? Ângela, lá. Mas vós sois a geração eleita. Está falando da gente, viu? O sacerdócio real. Glória. A nação santa. Qual é? E o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vivia no cativeiro de Israel, irmão. E nós hoje somos libertos pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Somos remidos. Não é? Houve uma redenção do Senhor sobre nossas vidas. E nós vivíamos no Egito, simbologia ao mundo, e fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. E a palavra do Senhor, ela nos diz aí, você ouviu claramente, que nós somos uma nação que? Eleita. Israel é uma nação eleita, escolhida, não é? E trazendo para a aplicação pessoal, simboliza hoje a nossa vida. Então o Senhor, ele começa a falar para mim e começa a falar para você. A primeira coisa qual é? Não temas, porque eu te remi. Ou seja, eu apaguei todas as acusações contra a tua vida. Não tenha medo, mesmo que alguém se levante e queira apontar algo para a tua vida, não tenha medo, porque eu, o Senhor, eu te remi. Ele diz, ó, e demais, chamei-te pelo teu nome e você é meu. Aponta o Senhor e diga assim: você pertence a Jesus, você é propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Diga a ele, mas diga com fé: você pertence a Cristo. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então nenhuma condenação há, aleluia, aleluia, na tua vida. Mesmo que ainda alguém se levante e queira apontar, querer lançar pedra, fazer alguma coisa, mas quem te comprou e te chamou foi Jesus Cristo. Acabou-se. Hebreus capítulo 12, o versículo 2. Olhando firmemente para Cristo, que é o autor e o consumador de quê? Acabou. Esse é o segredo da vitória do cristão. É olhar para Jesus Cristo. Que quando eu começo a olhar para o meu pastor,
Ele é homem igual a mim, irmão, cheio de defeitos e falhas. Quando eu começo a olhar para a igreja, também eu vou ver falha, mas quando eu olho para Jesus, não existe imperfeição. Ele é perfeito. Glória seja dada ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: não temas. E o Senhor, ele pega isso aí, irmão, e passa para nós. Basicamente, segundo alguns teólogos, diz que são 365 vezes repetida essa palavra na Bíblia: não temas, não é? E o ano, ele tem quantos dias? 365 dias. Se for bissexto, tem 366, né? Então, para cada dia, quando você se acorda de manhã, que abre o seu olho, mesmo ele cheio de remela, a boca cheia de mingau de alma, aquele bafo de onça, o Espírito Santo está pertinho e fala assim: não temas. Aleluia. Todo dia, quando você se acorda, o Senhor, ele já está pronto para fazer para você, porque ele não dorme. Não temas. Não temas. Isso serve de fortalecimento, irmão, para a minha vida e para a tua vida. Às vezes o crente está passando um processo tão grande e acha que ele não vai chegar do outro lado. Vai passar e vai chegar. Mas, irmão, volta a promessa que Deus fez para a minha vida. Eu não tenho condição nenhuma, mas o Senhor, ele é fiel para cumprir. O versículo 12 ele diz assim: quanto passarem pelas águas, o que é que ele diz? Só tem uma pessoa ali, velho. Não acredito nisso. Não, isso é falta de participação, não é? A igreja ela tem que participar. Fazer feito o escrito de Berea. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Isso. Quando pelo rio, ele não Quando passarem pelo fogo, não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Vamos para aí. Glória a Deus. Isso é uma promessa que o Senhor está fazendo. Quando você passar pelas águas, interessante, aquele dia mais na frente aqui, observe que no versículo 1 ele diz assim: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. No versículo 2 ele diz: quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Nós não iremos passar, irmão, só. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor, ele está comigo e contigo. Ele diz: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas se é aquele que confia, irmão, no Senhor, crente que tem confiança no Deus que serve, ele anda assim, irmão. Anda de cabeça erguida. Ele está passando o processo, está passando a moinha, mas aonde ele chega, que alguém pergunta e faz: vai bem contigo? Ele faz: vai. Está todo quebrado. Às vezes em casa só misericórdia, psicologicamente abalado, mas quando alguém olha e diz: como é que está? Pensa no céu. Satanás não entende, irmão. Ele agarra no chifre e diz: como é que pode? A opressão é grande. Eu levantei o inferno todinho para querer deter ele, deter ela, mas ele ainda continua nessa posição, dizendo que é uma bênção, dizendo que Deus é fiel, dizendo: eu não acredito num negócio desse. É porque o crente, ele tem refrigério na alma. E o crente, quando está no processo, ele sente o Senhor bem pertinho, porque verdadeiramente ele está. Quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. No livro de João, no capítulo 14, o Senhor Jesus estava prestes a ascender aos céus. E interessante que ele diz uma palavra para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Ele está dizendo: não se preocupe com nada. Ele está querendo dizer: opa aí, não se turbe, não se preocupe, aquiete-se. Ele está dizendo: creia em Deus. Agora também creia em mim. Creia também em mim. Por que Jesus falou isso para os discípulos?
Porque enquanto Jesus estava próximo dos discípulos, irmão, Jesus vendo os discípulos criando, mas depois que Jesus se afastou, aos discípulos agora a fé dele é lá para baixo. Eu louvo a Deus, irmão, porque os discípulos é diferente da gente. Hoje Jesus não anda com a gente feito com os discípulos. Jesus foi, os discípulos ficam, não. Hoje ele habita na nossa vida, irmão. Habita no meu ser. Aleluia! Ele está comigo 24 horas. Às vezes até nas falhas, ele vem, me orienta, te orienta, e a gente pega o rumo e continua caminhando. Glória seja dada seja o nome do Senhor. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do... Mas muitas das vezes a gente acha que está só. Nós não estamos só. Irmão, é o dia que eu e você, olha o que eu estou dizendo, ficar só, acabou-se Valde. Estou parado do inferno. Acabou-se Valde. Eu lembro uma vez que eu passei um tempo sem ir na igreja e encontrei um irmão em Águas Compridas. E o irmão, Pai do Senhor, para mim todo mundo, eu amei, meu filho. Mas irmão, fiquei sabendo que o senhor estava desviado. Você viu como é o povo. Eu disse, é verdade, irmão, eu estou desviado. E é, irmão, é do inferno, irmão. Estou desviado do inferno, estou caminhando para o céu. Devagarinho eu chego lá, o irmão ficou todo por fora. Só para você ver como é a coisa, irmão. Para você entender. Eu estava conversando com ele, nasceu ele chorando ali. E depois eu conversando com ele, ele disse, eu estava chorando de felicidade, porque mais um mês eu cheguei e participar da ceia, porque não é fácil não, o diabo faz de tudo para você não ceiar. Ele faz de tudo. E ela chorando. Mas tem muita gente que acha que ela está na prova, no processo, e ela se alegrando com o Espírito Santo. Para você ver como é que está a situação da igreja. É verdade? Povo hoje, a maioria das pessoas hoje, eu acho que cerca de 80% dos crentes só pensa em prova, em processo. Aleluia. Mas se esquece que se não vier prova, não tem bênção. Se não vier o processo, não vai ter bênção, irmão. O dia depende da noite. A Bíblia diz que o choro ele pode durar a noite inteira, mas a alegria vem logo de manhã cedinho, já está na porta. Olha aqui a vitória, crente. Então o crente às vezes fica perreado. Deus, por quê? Deus, não, é porque Deus tem algo grande para colocar. É bênção que está vindo, mas primeiro vai provar. Faça fé com Lázaro. Vá passando pela prova, dando glória a Deus. E o Senhor aqui diz aí que quando passar pelas águas, eu serei contigo. Ele diz assim, quando aí já mudou. Ele a água, agora ele diz assim, agora o processo é maior. Porque aqui, tudo isso aqui não está se referindo, espiritualmente falando, a prova. Processo. Quando passar pelos rios, eles não te afogarão. Você não irá morrer. Prova não mata crente. O que mata crente é pecado. Prova esse negócio. Não, porque. Olha. Prova não mata crente. Pelo contrário. O crente ele sai mais experiente. O crente ele sai aprovado. Deserto não mata crente. O próprio Jesus Cristo ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Está lá em Mateus capítulo 4. E ele não morreu. Israel, quando saiu de lá do Egito, foi levado para onde? O deserto. Não vá pensar, irmão, que a gente, aleluia, vai viver de vida boa, regalia. Não. Principalmente se for compromissado com missões. É processo. Mas em compensação o Senhor está com a gente. E essa prova, esse processo, esse deserto, essa escassez não vai me matar. Não vai. Porque o Senhor ele é fiel para comigo e para contigo. Ele não vai me abandonar e nem vai te abandonar.
vai passar junto comigo e contigo. O sofrimento ele sofre junto, o Espírito Santo. As alegrias se alegram junto, as enfermidades ele está junto, ele está perto. Aleluia, glória seja dada ao santo nome do Senhor. Quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não o quê? Nem chama arderá em ti. Isso aqui são promessas que o Senhor está fazendo. Passar pelo rio, não morrer afogado. Passar por dentro do fogo, não se queimar. Na ótica humana, não é absurdo? Por isso que eu botei o tema. Promessas absurdas. Não parece? Misericórdia. Mas será que isso aconteceu na vida real, sim ou não? Aconteceu. A parte do versículo 2, quando fala que passar pelas águas não vai morrer afogado, você vai ver isso aí no livro de Êxodo, no capítulo 14, do versículo 21, rapidinho, o segundo livro da Bíblia. Uma pessoa com pulmão forte. O versículo 2, você vai ter uma referência no capítulo Êxodo, capítulo de número 14, versículo 21 e 22. Vai, Jonathan. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, é? e o Senhor, por um vento forte oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar e se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Josué capítulo 3, versículo 14 e 17, outra referência que o povo também passou. Estava lá Moisés diante do Mar Vermelho, os morros do lado direito, o morro do lado esquerdo, e de repente o chão tremendo, irmão. Terremoto era esse, Faraó com o seu exército. Passou na televisão. E de repente, achou ele. Josué? Josué, número capítulo 3. Deixa eu ver. Josué 3, 14 ou 17. Quem achou? E de repente. 14 ou 17. É isso. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel. E temeram como havia temido a Moisés todos os dias de sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, como o sacerdote que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés, dos sacerdotes, se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. E o texto mais adiante diz que todo o povo de Israel passou. Duas situações diferentes. Uma, a bênção estava do outro lado, foi Josué. Tinha que passar o Jordão. Tinha que atravessar o Jordão. Época de inverno, era boi morto, mesmo de coisa passava. O Jordão vinha por cima pela ribanceira. Era impossível humanamente passar. Mas o povo não estava dando credibilidade à chamada de Josué. Porque choraram 30 dias da morte de Moisés. Um grande líder para substituir Moisés, peso. Mas o Senhor disse: assim como fui com você, Moisés, eu vou ser contigo. Mas o povo não estava crente, irmão. Se o teste é esse, para o povo saber que eu sou na tua vida, manda os sacerdotes ir na frente com a arca, que quando a planta do pé dele tocar na água do Jordão, eu vou fazer uma muralha de água aqui. Bloqueou, desceu o resto da água e ficou bloqueado, e o povo passou a pé seco. E atravessaram e chegaram na terra prometida, que era Canaã. Já no período de Moisés, quando foi a abertura do Mar Vermelho, o Senhor deu um grande livramento, abriu um corredor ou uma porta. E aqui eu abro um espaço para dizer o seguinte: que quando Deus abre a porta para o crente, quem tem que entrar é o crente.
Deus, quando abre uma porta, quem tem que entrar é você. Se alguém for tentar tomar a frente, apagar o preço. O mar vermelho foi aberto para quem passar? Israel. Mas o exército de Faraó queria passar também. O que foi que aconteceu com eles? Morreram afogados. Às vezes alguém quer tomar a posição do outro, mas não suporta o peso, irmão. Não suporta a responsabilidade, porque quem chamou foi Deus. Foi Deus que escolheu. Quando o obreiro ele vem escolher alguém para assumir tal posição na igreja, é porque Deus já trabalhou, irmão. Deus ele já permitiu que aquilo acontecesse. Na escolha de Davi, na casa do seu pai Jessé, quando Samuel foi lá ungir, Deus já tinha escolhido Davi há muito tempo. Da mesma forma na nossa vida, quando Deus abre a porta para você, é para você. Se alguém for tentar entrar, for tentar passar, vai pagar preço, às vezes adoece, e se não se ligar, é escada até descer a terra, irmão. Porque a porta que Deus abre é sua, a posição que Deus dá é sua, e muitas das vezes alguém não entende isso e está pagando preço. Quando aqui a palavra do Senhor ele fala, irmão, sobre passar por dentro d'água, passar por rio e não morrer, ele está dizendo que é um processo muito grande. Agora, detalhe, viu? Às vezes a prova vem na minha vida porque eu procuro. Quando é prova que volta e procura, não é para crescimento espiritual não, viu? É para conserto. Existe a diferença de prova para conserto e prova para crescimento. Jó foi provado para crescimento. Jó foi provado para crescimento. Davi foi provado. Mas de Davi caiu com o Betseba, foi droga. Então quando eu procuro a prova, aí eu vou correr para os pés de Jeová. Jeová diz, não, meu filho, eu vou dar aqui o barro para tu passar, mas pagar teu preço aí, infeliz. Foi tudo que procurou. Foi tu que procurasse. Foi tu que se atrapalhou. Lembra de Abraão? Eu disse, é de você que vai sair. É uma promessa absurda. A camarada já de idade avançada, dando ele como uma mulher. Ele disse, oxe, não sai mais nada não, irmão. Não tem condições de Sara ter filho. Mas quem estava falando era Deus. E Abraão cria no Deus vivo. Mas quando disse, é de você, Abraão, que vai nascer o herdeiro, ele disse, Senhor, pelo amor de Deus, não tem condições não, meu filho. Eu já estou velho, minha mulher perdeu os costumes, já entrou na menor pausa, na maior pausa, na meia pausa, está tudo na pausa. Não tem como. Na auto-comanda era impossível, mas Deus falou. Abraão riu, Sara riu, se o nome do menino é Isaac, riso. Aí mais na frente Sara disse, ó, tu se deita com H. É melhor, porque o tempo está passando. A promessa que Deus fez já faz muito tempo, vai se cumprir. Porque quando Deus prometeu a Abraão, Abraão tinha quantos anos, alguém sabe? Quanto, meu filho? Abraão tinha 75 anos quando Deus prometeu. E quando Deus cumpriu, você está lá no livro de Gênesis, gente. 15 por aí assim. 12, capítulo 12 de Gênesis, 75 anos a promessa. Lá pelo capítulo 15 foi 16, quando veio 17, quando veio nascer, Abraão estava com 100. 75 para 100, quantos anos são? 25 anos esperando, irmão. É mole? Deus faz uma promessa para a gente, já quer que se cumpra amanhã. Imagine 25 anos na prova, no processo, aguardando, esperando. E não via nada, não saía nada. Aí Sara disse, olha, o negócio está certo. Deus prometeu, mas eu acho que não vai se cumprir não. Tempo desse, meu filho, eu estou perdendo as forças, estou com as pernas me se tremendo. Tu já está chegando a 100, eu estou em 90 e lá o trem. Como é isso aí? Tem H, deita com H. Ele saiu da vontade de Deus. Aí H entrou, irmão, se atravessou no meio.
Aí Deus lá na frente se revela a Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Vou puxar por aí. Eu não te disse que eu vou fazer. Às vezes a gente também quer fazer esses arrumadinhos. Deus não precisa não, irmão, não é arrumadinho gambiarra não. Porque quando ele fala, se foi Deus que falou. Porque nós não pode confundir Jesus com Zé Buchudo. Quando Jesus fala, está falado. Quando o Senhor vem para mim, para você e diz que vai fazer, ele vai. Ainda que na minha visão e na tua visão não tenha condições nenhuma. Mas o Senhor, ele vai e cumpre. Porque ele é fiel para fazer. Ainda que esteja soprando tudo ao contrário. Mas Deus, ele é fiel, irmão. E nesses últimos dias Deus está provando muito grande na terra. Porque a qualquer momento o Senhor vai buscar a igreja. E a igreja tem que estar preparada. É prova. É processo. É processo. Mas Jeová, quando ele fala, está falado. Então não saia do seu lugar. Não tome nenhuma decisão sem antes consultar o Senhor. Provérbios capítulo 16 e o versículo 1: que do coração do homem surgem os planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Às vezes nós erramos porque nós somos inquietos. Achamos que está passando um tempo demais. Achamos que Deus está demorando. Para mim, tu, que é ser humano e está sujeito ao tempo, mas Deus não. Deus não. Deus, ele não é sujeito ao tempo. A gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Deus não. Glória a Deus. O tempo é dele. O tempo é dele. E no tempo certo, ele vai fazer. A segunda promessa, irmão, que na ótica humana parece ser absurda: passar por dentro do fogo. Alguém já viu na Bíblia crente passar pelo fogo e não ser consumido? Sim ou não? Quem foi? Muito bem. Daniel capítulo número 3, no versículo 15. Na ótica da gente, irmão, parece absurdo, mas já aconteceu na vida de irmãos nossos e recebeu vitória porque foram fiel. O segredo é ser fiel. O segredo é ser fiel. Às vezes a bênção está bem pertinho assim, ó, da gente, mas a gente farrapa com Deus e Jeová de recolhe. Vou lapidar, eu vou tratar, vou amassar mais um pouquinho, não está preparado não, está assado só por fora, por dentro está cru. Eu ainda vou tratar, vou levar para o lado, dá a mão no tempo do fogo, deixa parado lá um pouco, ainda não está no tempo. Só um desconto que ele dá, ele retém. Ele retém. Daniel capítulo número 3, versículo 15, que é a história de Ananias, Misael e Azarias, porque Sadraque, Mesaque e Abednego foram nomes babilônicos que foram colocados. Cada nome desse aí representava um deus babilônico. Então quando a gente prega na igreja e diz: o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai te abençoar, pode gritar: o sangue de Jesus tem poder. Pode gritar, irmão, que é o Satanás. O chifre. Agora quando diz assim, o Deus de Ananias, Misael e Azarias, ele vai te abençoar, pode dizer: eu creio. Eu creio. O livro de Daniel, capítulo, acho que eu já falei sobre isso aqui na igreja. Tem gente que gravou até hino. Daniel, rapidinho para encerrar. Vou parar aqui, ok? Eu acho que eu tenho aqui o nome deles. Capítulo 1, versículo 7, né? Um fato determinante no processo treinamento babilônico era a mudança de nome. Isso era feito para ligar
os aprendizes aos desses locais, em vez de apoiar a antiga lealdade religiosa deles. Daniel significa Deus é o meu juiz, mas passou a ser chamado de Beltesazar, que significa Bel protege o rei. Ananias significa o Senhor é gracioso, mas teve o nome mudado para Sadraque, ordem de Abu, que era o deus babilônico, outro deus babilônico. Misael, que quer dizer quem é como o Senhor, recebeu o nome de Mesaque, quem é como Abu. Finalmente Azarias, o Senhor é meu ajudador, tornou-se Abed-Nego, ou seja, servo de Nego, também chamado de Nego, Deus da vegetação. Então, quando eu pronuncio o nome dessas três aí, Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, dizendo que é o Deus dele que vai abençoar, por falta de conhecimento bíblico, eu estou amaldiçoando a igreja. Mas a partir de hoje aí, para quem quer ser pregador já sabe, né? Muito bem, que disser Sadraque, Mesaque e Abed-Nego estiver na igreja, posso preparar cá ouvir um trovão lá de trás. O sangue de Jesus repreenda tudo eles. Entendeu? Eles passaram, eram jovens, faixa etária de 17 a 20 anos de idade, cativo, fora da sua terra natal, adorando o Deus dele em terras estranhas. Porque é fácil ser crente na igreja, quero ver lá fora. É fácil ser crente aqui, aqui é bom demais estar na frente do pastor, todo mundo. Aí, oh, aleluia, glória, mas quando passar dessa porta aí para fora, você tem que continuar sendo crente também. Não é querer estar no mundo como agente secreto, não, porque no céu não existe agente secreto. Tu é crente? Rapaz, eu sou, em nome de Jesus eu sou. Qualquer canto. Nabucodonosor construiu uma estátua que o representava. E no momento da adoração, no momento do culto, da liturgia, qualquer instrumento musical que fosse tocado na época, e além disso ele convidou todos os seus presidentes e satrapas, saiu chamando todas as autoridades da época e colocou todo o povo diante daquela imagem, e disse mais, que quando fez qualquer tipo de som de música, isso não só naquele momento da inauguração, mas mesmo depois que fosse passando e tocasse alguma coisa, tinha que se prostrar diante da estátua e reverenciar e adorá-la. Mas esses três jovens, que o sangue de Jeová na veia, compromisso com o rei do céu, não negou a fé. E diz a palavra do Senhor que no momento da inauguração, quando tocou, o povo caiu de joelho. Ficaram os três em pé, parados. Glória a Deus. Aleluia. Olha, irmão, que tinha de judeu naquela época, irmão, de joelho no chão, com medo de morrer. Mas eles não, eles enfrentaram a própria morte. Eles não estavam enfrentando Nabucodonosor, não, irmão. Eles estavam batendo de frente com a morte. Eles não tinham medo da morte, não. Eles sabiam que se eles permanecessem de pé, eles entrariam na glória, estar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas se eles se prostrassem, eles estavam cometendo abominação. Eles estavam pecando diante do seu Deus e iriam perder a salvação. Glória a Deus. Isso é melhor morrer servindo o Senhor, sendo fiel a Ele, do que virar as costas para o nosso Deus. O que foi que nosso Deus fez conosco? Eu imagino ali na hora, pastor, a agonia, meio de gente, centenas, espalhado, e alguém está na hora de lá de baixo gritando: oh, atenção, povo! A ordem do rei é que quando for tocado qualquer instrumento musical, a gaita de fole, na época de hoje, o violão, a bateria, o baixo, a guitarra, o trompete, qualquer som, é para prostrar-se imediatamente diante da imagem e adorá-la. E aquele que não fizer tal coisa será lançado aonde? Na fornalha de fogo. A fornalha de fogo era uma espécie de uma casinha meio arredondada assim, no meio oval, com a porta. Isso tem muito no interior, o povo queimando carvão.
fazer o carvão, queimar a madeira e fazer carvão. Pô, daquele tipo, só que maior. Só que maior. O povo jogava a madeira dentro, na parte de baixo, ateava fogo e a labareda cobria tudo que tinha dentro. E o povo sabia que a fornalha funcionava. E de repente todo mundo se prostrou com medo de morrer. Mesaque ficou de pé, Ananias, Misael e Azarias ficou de pé. E já ia falar o nome do cão. Ananias, Misael e Azarias ficou de pé. E alguém correu, o caboeta. Oh, rei, o senhor não disse que quando tocasse tinha que fazer, se prostrar e adorar a tua estátua? É verdade. Aqueles homens que o senhor trouxe de lá como escravos e desse aqui a autoridade do reino, botasse ele em posição, eles eram destaque. Eles não fizeram nem caso da tua irmã nem de ti, não se prostraram não. Satanás entrou no Nabucodonosor, mano. Nabucodonosor entrou no diabo e demoniou o diabo. Pense na raiva que ele ficou. Se enfureceu e Deus disse: é agora que eu vou agir. Eles me honraram, eita glória! Eles me honraram, eles permaneceram de pé, não fizeram feito os outros que negaram a fé. Foi só esses três. Eu vou mostrar a todos os que se prostraram que eu sou da vida desses três, moço. Aleluia. Glória a Deus. Saíram nas carreiras, tá lá. Pegaram eles, os jovens, arrastaram, levaram diante de Nabucodonosor. Ou eles aqui, Nabucodonosor chegou perto deles. É verdade que vocês não fizeram caso da minha imagem, a ordem que eu dei não obedeceram? É verdade. Pois bem, vou dar uma chance, viu? Vai ser tocada aqui a gaita de fora. E se você não se prostrar nem adorar, vai ser lançado imediatamente na fornalha de fogo. E eu quero ver qual é o Deus que vai fazer você escapar da minha mão. Olha para ele. Nabucodonosor invocado. Aí um dos jovens olhou assim para ele e disse: meu Deus. Ó rei, fica sabendo, rei, que se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. E se Ele não quiser livrar, também não nos livra. Mas fica sabendo que mesmo assim nós não iremos nos prostrar diante da tua imagem e nem vamos adorar ela, porque eu sou crente. Eu sirvo um Deus vivo, eu sirvo um Deus poderoso, irmão. Às vezes, irmão, Deus quer abençoar eu e você, mas às vezes a gente não está com a posição que Deus quer. Às vezes a gente tem vergonha até de falar, de andar com a Bíblia, e até mesmo de chegar e falar o amor de Jesus para alguém que trabalha conosco ou que anda com a gente. A gente passa para lá, passa para cá, e Deus quer que você fale, quer que você haja, mas a vergonha toma conta da gente, irmão, e Deus vai travar a bênção. Vai falar: não, tu também não recebe não, fica na prova um pouquinho. E eles honraram, pegaram o jovem, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, e aqueles soldados pegaram o jovem. A Bíblia diz que eles foram amarrados com as próprias roupas. Vê que violência. Amarraram ele com as próprias roupas, e alguém correu, suspenderam eles. Quando abriu a porta da fornalha, saiu de lá de dentro aquela labareda de fogo, pegou logo os soldados, torrou na hora. E Ananias, Misael e Azarias caiu dentro da fornalha. Agora imagina a cena. Glória a Jesus. Aleluia. Os caras correm no chão, batendo, pegando fogo, pedindo socorro. E cadê o povo socorrer? Morreu na hora queimada. A Bíblia diz que eles morreram queimados. Só para você ter ideia como estava de fogo. Na frente de Nabucodonosor, correu um para lá, caiu queimado lá, outro para cá, e ainda Nabucodonosor ficou olhando, se aproximou da fornalha, a porta aberta, e ele olhou, coçou a cabeça, depois olhou de lá e disse: oxi, ô menino, aleluia, seja fiel, mesmo com pouca força, aleluia, mesmo com pouca força, se arrastando. Mas não negue não o nome do Senhor, não. Honre a Ele, que você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Ó menino, pois não, rei,
na fornalha. Foi, rei. Corre aqui. Vem ver. Vem que negócio interessante. Eu estou vendo o quarto. Estou vendo o quarto. E tem uma coisa. O quarto que está rodeando a fornalha, ela para lá e para cá dentro da fornalha. Aleluia! Ele é semelhante aos deuses. Ele não é igual ao ser humano, não. Ele é diferente. Ele está rodeando. Sadraque, Mesaque, Abednego. Foi o que ele disse, viu? Ananias, Misael e Azarias, vem para fora. E saíram os moços de dentro da labareda, no meio do fogo. Colocaram o pé para fora da fornalha. Todo mundo ficou espantado. Alguém correu, passou a mão no braço, os pelos tudo do mesmo jeito, cabelo do mesmo jeito. Não queimou nada. Alguém correu, cheirou, disse: nem catinga de fumaça tem. Que mistério é esse? Os soldados estão tudo carbonizados aqui, queimado, morto. E esses jovens não se queimaram. O Deus de Ananias, Misael e Azarias é o Deus da igreja, é o seu Deus, é o Senhor que tem que ajudar. Você vai passar pelo processo, você vai passar pela prova. O processo é grande, mas Deus é fiel para me dar vitória. Aleluia! É moinha. Tá igual a cana. Passa a primeira vez, joga de óleo, ainda dá para passar de novo. Passa de novo. Eu posso estar lá, passa para quem contar o bagaço. Eita, tá o bagaço não é caldo, não sai, vega assim, ó. Tá vendo como é que a camarada faz? Ele pega a cana, tá só o bagaço, mesmo assim ele vega, assim, dá o nó aí sai o caldo ainda, tem caldo. Glória seja dada o santo nome do Senhor. É passando, irmão, glorificando o Senhor, olhando para Jesus, fazendo a vontade dele, levantando a cabeça, não murmure, fecha a boca, faça a vontade de Deus. Quem quiser falar, que fale, mas vá caminhando. Se não consegue caminhar, se arraste, mas vá para a casa do Senhor, busque ele, se humilhe, e você vai ver o Senhor agir na tua vida. Amém? São promessas, irmão, que na ótica humana tu não acredita. Deus tinha me prometido um carro e eu disse lá na casa da minha sogra, diante dos irmãos dela também, e Carla dizia: não fala não, não diz nada para esse povo não. Eu digo: problema deles, se ele crê ou não, eu creio. Aí a irmã Marina: ó irmão, diga irmão, o senhor mostrou aí, o senhor Deus mostrou o senhor de um carro na frente da igreja. Glória a Deus. E eu: como é que eu vou ter carro, irmão? Nem vergonha na cara eu tenho. Jesus, como é que eu vou ter um carro? Mas Deus prometeu, irmão. Ele é dono das concessionárias, ele manda em tudo. Ele ainda tem onda com a minha cara de: rapaz, tu anda numa lata velha. Eu não, meu carro é de fogo. É diferente do teu. Mas vai andando aí, de repente Deus abriu as portas. Cheguei no carrinho. Quando eu parei, o carro aí na frente e desci. Quem estava ali na calçada? Irmã Marina. Eu não disse que Deus ia fazer, e Deus fez. Deus é assim, irmão, na nossa vida, né? Eu me lembro que quando ele viu o primeiro carro dela, o céu tinha preto, ela disse: Val, Deus já tinha feito promessa. E quando chegou o momento de possuir o bem, ele fica aquele temor na gente, né? E ainda apareceu um profeta aí, deu uma vazada. Aí ele disse: eu vou comprar. Compra o carro, aí eu chego. Aí ela foi, conseguiu adquirir o carro. Quando adquiriu o carro, aí disseram, profetizaram para ela, dizendo que não era de Deus não. Ela tem o carro não. Eu disse: esse aí não é de Deus mesmo, não é teu. Deus não precisa disso não. E vai dar mais, fazer muito mais. Depois ele trocou, pegou o CrossFox assim que saiu, e ainda tem hoje pela frente. No momento vai passar aí por uma lapidação, mas tem muita coisa ainda para fazer na vida dele. E faz na vida só de ele, não, faz na minha, faz na tua. Fez na do nosso pastor Edson, estava com um carro pequeno fazendo a obra, dava para mandar um grande, teve que pedir o ladrão ir lá roubar o dele, para depois vir o maior. E a tendência é vir maior, irmão. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, ele faz muito mais do que o que nós pensamos. Ele faz muito mais, irmão. Aí Deus, você está orando para Deus entrar com a salvação na tua casa, aí Deus vai entrar com salvação na tua casa, na família dos teus filhos, dos teus irmãos, e Deus vai fazer uma obra bem maior do que o que nós pensamos. Às vezes a gente está aqui pedindo a Deus uma porta, senão uma porta de emprego, Jeová vai e abre um portão imenso.
E o crente fica sem entender, fica feito criança. No tempo de Deus, vem, porque o Senhor tem melhor para mim e para você. Amém? Deus abençoe.